Ilustres amigos do canal, tudo bem? O inimigo macroeconômico pode ser outro em 2024. A preocupação com uma recessão mais deflacionária. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A mudança das expectativas inflacionárias para uma expectativa de deflação nos Estados Unidos. Vini Invest, o canal que investe em você para que você não seja enrolado para o mercado financeiro. E antes de começar o vídeo, se você já é antigão, dá aquele super like de voador aí para nos ajudar. E se você não é, já se inscreve porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá, vamos começar entendendo aí essa preocupação de mudança de inflação para deflação nos Estados Unidos. Primeiro ponto, isso ainda não aconteceu, mas está acontecendo gradativamente uma mudança nessa expectativa. Como assim, Vini? Eu vou te explicar, trazendo alguns exemplos para você. Por exemplo, preço de automóvel registrou uma queda de 25% em 2021. Vimos também preços aí de ovos, que é um item de alimentação, depois de explodir, agora despencando 50%. Em outras palavras, alguns itens que subiram muito rapidamente ali em 2021 e em 2022 estão caindo para níveis abaixo do que nós tínhamos historicamente. E isso daí pode trazer um risco de deflação mundial, que vou te dizer, é muito mais preocupante do que uma inflação. E você vai entender já já. Primeiro, vamos começar falando a respeito da inflação e o seu histórico de deflação. Olha esse gráfico que eu trago aí para você. Na linha de baixo, ou seja, abaixo da linha horizontal, você tem os históricos de deflação. Olhando para o canto direito, você vai verificar que o último que nós tivemos mesmo foi em 2015. Anterior a este foi em 2008, na grande crise financeira. Depois, nós viemos ter, muito lá atrás, 1955, 1940. O importante de você observar nesse gráfico é que os momentos de deflação quase sempre são seguidos de momentos de extrema inflação. Foi o que aconteceu principalmente aí em 2008 e também em 2015. Então, repara nesse gráfico, porque nós vamos falar dele mais detalhadamente. Bom, mas como é que está a taxa de inflação atual? Lá nos Estados Unidos, a expectativa de inflação é de 2%, a meta que eles querem controlar. Está distante disso, mas vem caindo gradativamente. Atualmente, está em torno de 3,5% a questão da inflação anual nos Estados Unidos. Só que veja, nós tivemos em períodos anteriores picos de inflação que depois geraram esses momentos de deflação que eu estou chamando a sua atenção. Esses marcados no gráfico aí foram momentos bem lá atrás, 1950 para trás. Mas nós tivemos também esse momento que eu te falei em 2008. Então, por enquanto, tem sido uma preocupação. Mas é bom ficar de olho, porque taxas de juros muito altas por muito tempo tende a gerar uma distorção econômica. A população, em determinado momento, pode parar de gastar nos Estados Unidos. Mas, Vini, quando é que isso daí pode acontecer? Quando tivermos preocupações maiores de desemprego. Por enquanto, o que eu quero te mostrar é essa informação. Nós tínhamos aí uma preocupação muito grande com a questão das commodities, dos alimentos. E como eu venho mostrando aí para você, veja que nesse gráfico, você pode observar aí, nessa linha vermelha mais forte, a queda do preço do trigo, que é utilizado para inúmeros gêneros alimentícios, mas em particular aí para aquele pãozinho que você come todo dia. Veja que ele teve um pico em 2022, agora chegou a cair 50% em relação àquele pico que ele chegou. E mais do que isso, está voltando para níveis próximos de 2020. Eu disse próximo. O preço que nós podemos ver aí ao lado, no outro gráfico, é o preço do trigo, do milho, que já vem caindo um pouco mais. É esse gráfico aí da cor preta que você está vendo, caindo mais de 30%. Ou seja, gêneros alimentícios que era uma grande preocupação
que são as commodities alimentícias caindo e caindo bastante. Só que o grande problema é que a inflação agora nos Estados Unidos não está mais focada tão preocupadamente na parte de alimentos, mas sim na parte de serviços. E é aí que está o perigo, porque veja, inflação de serviço, a área de serviços americana representa quase 70% da economia. Olha nesse gráfico aí, você pode verificar essa informação. Na linha laranja são os itens de alimentação. Veja como o percentual dela vem diminuindo drasticamente a sua contribuição em relação à inflação. Já na parte preta, você está vendo muito claramente que são os itens relacionados então a serviços. Então, esse comentário é importante. Ao contrário das grandes flutuações observadas de alimento e também preço de gás, os preços do serviço sofrem alterações mais graduais, mais relativas, não é tão rápida assim. Então, a parte de alimentos não é tão a preocupação agora, mas a preocupação com o serviço. Só que tem um detalhe aí, quando nós falamos de inflação, que é importante você saber. Só que antes, dá aí aquele super like e fica tranquilo. Se você ainda não entendeu onde eu quero chegar, assista esse vídeo até o final, que eu trago um resumo para você compreender melhor esse cenário macroeconômico nos Estados Unidos. Agora, é bom você entender sobre a oferta monetária. O que é oferta monetária? É mais dinheiro colocado na economia. Para muitos economistas, inflação é aumento da oferta monetária. Colocou mais dinheiro, isso daí já vai gerar automaticamente a inflação. Não é significativamente o aumento de preço. E foi o que vem acontecendo aí ao longo do histórico. Mais oferta monetária, mais inflação, é o que a gente pode ver. Repara aí, quando esse pico que nós tivemos no lado direito do seu gráfico, que foi aquele momento do problema de saúde pública internacional, que contribuiu de maneira acentuada para a inflação. Então veja, na linha vermelha é o M2, a chamada oferta monetária. Veja, colocou mais dinheiro. Do lado é a linha preta, é a linha da inflação. Chegou a mais de 9%. Então veja, toda vez que coloca mais dinheiro na economia, automaticamente a inflação reaparece. E o aumento do M2, nesse caso aí, foi de maneira substancial. Veja que não há um histórico nos últimos 70 anos de tanto dinheiro injetado na economia, nem ao longo lá dos anos de 60 e 70, que é o histórico que nós temos. Por outro lado, essa inflação também de 9% não havia histórico desde os anos 70. Em outras palavras, oferta monetária é sinônimo de inflação, mas agora o dinheiro da economia está reduzindo. Veja nesse gráfico aí à sua direita. Você verifica claramente a oferta monetária reduzindo. É claro, ainda está reduzindo aos poucos. Só que essa contração pode trazer então a preocupação com a deflação. Porque, apesar aí de nós termos uma queda ainda recente, se essa queda continuar, nós podemos ter aí a preocupação com os consumidores não consumindo mais, eles se retraindo. Taxa de juros muito alta. Se tivermos nível elevado de desemprego, isso tende a gerar automaticamente uma deflação. E menos dinheiro na economia, a economia vai parando aos poucos. E desemprego com deflação é o pior cenário econômico. Só que nem sempre o M2 é o grande vilão. Lá na crise de 2008, nós não tivemos esse tipo de problema. Ou seja, em 2008 não houve redução da oferta monetária. E ainda assim nós tivemos uma grande crise financeira. Então não é sempre que nós vamos ter essa relação. Vai sempre aparecer aí uma exceção à regra, que é o que eu tenho trazido para você nesses nossos últimos vídeos. Agora, a parte principal do vídeo é essa. O principal motor de uma economia é sempre o petróleo, em que pese os esforços que estão acontecendo aí para outras fontes de energia e principalmente a esse movimento ESG, nós podemos saber que historicamente é o petróleo que impulsiona a economia. E o que aconteceu? Os preços do petróleo que subiram lá no início daquele conflito europeu, em 2022 caíram 22%. E veja, a economia internacional mostra para você aí a contribuição da procura de petróleo. Os Estados Unidos estão em primeiro lugar, é a economia mais
importante do mundo. E ela tem, então, aí uma demanda de 20% do petróleo. Depois vem a China, de 16%. E assim você vê uma redução significativa. Veja que o Brasil está nessa lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 7º lugar em termos de procura global para o petróleo. Vini, mas como é que está o petróleo nesse sentido? Esse gráfico mostra para você. Os preços do petróleo estão diretamente ligados à economia americana, aos investimentos empresariais. Veja, o preço da gasolina está na linha azul. Ele caiu, mas ele havia subido muito. Pode ser que ele continue caindo, que essa linha azul que ainda está alta, e chegar a acompanhar a linha vermelha que já está lá embaixo. Veja que historicamente eles seguem o mesmo movimento, com uma volatilidade diferente. Às vezes um sobe bem mais do que o outro. Em outras palavras, vamos ter em algum momento esse preço aí da gasolina se encontrando com essa questão dos investimentos empresariais. Se ocorrer uma recessão, as empresas tendem a reduzir os investimentos, fazendo com que o preço do petróleo caia, e isso pode gerar uma deflação, queda de consumo em termos de preços de gasolina. E aí a situação pode se complicar. Vini, não entendi muito bem. Essa aqui é a conclusão final para você. Preços de alimento, principalmente em commodities, estão em queda. Esse é um importante indicador a respeito de recessão. E eu já falei sobre isso no Clube de Membros. Só que agora a inflação é de serviço. Não é mais uma preocupação tão grande quanto a questão de commodities alimentícias. Segundo ponto, toda vez que nós temos picos de inflação, podemos ter depois um processo de deflação. E a recessão pode aparecer nesse momento deflacionário. O que seria uma recessão deflacionária? É o pior cenário econômico que poderíamos ter. E essa preocupação existe porque em décadas anteriores ela já aconteceu. A oferta monetária é o que causa a inflação. Só que nesse momento essa oferta está em queda. Não sabemos até quando, porque aumentou demais nessas últimas décadas. Agora está tendo uma correção. Se isso continuar acontecendo, a inflação tende a diminuir cada vez mais. Por outro lado, a preocupação com a deflação aumenta porque os juros nos Estados Unidos estão ainda mais altos. E o ponto principal, o petróleo é o principal motor econômico e o preço dele está em forte queda após subir no ano de 2021. Você sabe que o preço do petróleo depende da oferta e também da demanda. A oferta é controlada por um cartel de petróleo. Eles regulam a oferta para tentar controlar esse preço. Agora, a demanda não tem tanto controle. Pode ser um indicativo que a demanda por petróleo, o interesse está caindo. E se isso realmente estiver acontecendo, pode ser um indicativo de que as economias mundiais, e não somente a economia americana, possa estar passando por um momento de desaceleração ou mesmo de recessão. E aí sim, a preocupação pode aparecer nos próximos meses. Se você não entendeu ainda direito, eu te convido para entrar para o nosso clube de membros. Basta você digitar aí no Google, Vini Invest Clube de Membros. Aí você vem aqui, ó, nesse ícone da esquerda, clica em Seja Membro. Você tem um vídeo que explica os benefícios aí de cada um desses planos, mas eu te indico que inicialmente você entre no Amigo Sênior, porque aqui você já vai ter acesso aos novos vídeos do nosso canal. Agora, se você quiser todo o material, o painel do Tesouro Direto, todas as nossas planilhas, aí você entra no Amigo Pleno. Você pode cancelar quando desejar, mas você vai receber mais de 100 vídeos para entender esse momento que nós estamos passando agora. Meus amigos, é importante você compreender esse momento da economia e participar do Clube de Membros é importante para você que é investidor e que quer compreender cada vez mais esse mercado internacional. Aproveite, são 2 vídeos novos a cada final de semana. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que fique de olho, a macroeconomia americana vai ditar os rumos da economia mundial. Um abraço e até o próximo vídeo.